Os escribas e os fariseus estavam planejando como deviam acabar com Jesus depois de mais um conflito na sinagoga, quando Jesus se colocou do lado do doente e o colocou no meio. Então Jesus se retira, sobe ao monte com os seus discípulos. E lá ele passa a noite em oração. Uma oração que produz um fruto importantíssimo. Ao amanhecer, ele chama os discípulos e entre eles escolhe 12, que vai chamar de apóstolos, enviados. Depois desce do monte. É lá embaixo onde está a realidade da vida. No monte foi o encontro com Deus e com Jesus. No vale, na planície, é o encontro com os doentes, com os possuídos por espíritos impuros, por todos aqueles que se aproximam de Jesus para ser tocados, porque dele saía uma força que curava. É o lugar da fadiga, da dor, das lágrimas, da morte. É lá que Jesus e os enviados e os discípulos desceram. E encontram uma multidão de gente vinda do norte, do sul, de Tiro, de Jerusalém. E Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, começa: bem-aventurados vós, pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que tendes fome, vós que chorais, vós que sois desprezados, humilhados, descartados, perseguidos por causa do meu nome. Muitas vezes na Bíblia, no Primeiro Testamento, tem essa palavra bem-aventurados, muitas vezes. Mas vejam bem, é muito interessante. Bem-aventurados pelos Salmos, pelos Provérbios, pelo livro de Jó e por outros textos proféticos, bem-aventurados são os que confiam firmemente no Senhor. Bem-aventurados são os que praticam a sua lei. Bem-aventurados são os que andam nos seus caminhos. Bem-aventurados são os que vivem à sombra de sua casa. Bem-aventurados até aqueles que ajudam os pobres. 2 vezes se diz isso. Mas nunca bem-aventurado o pobre, o faminto, quem chora. Não, nunca. Nunca, porque bem-aventurado é aquele que depois recebe de Deus a recompensa. Esta era a teologia muito presente e comum no tempo de Jesus. Bem-aventurado é aquele que depois recompensa, pela recompensa de Deus, ia ser rico, ia poder comer, ia poder ser feliz e rir, ia ser aplaudido por todos. Justamente aqueles que Jesus diz: ai de vós, melhor traduzido, choro por vós, tenho pena de vós, porque o reino não está do seu lado. Apesar de achar que Deus está retribuindo, não são vocês os bem-aventurados. Bem-aventurados são os pobres, aqueles que vocês consideram castigados por Deus.
Assim como aquele homem da mão seca lá na sinagoga. Bem-aventurados, porque Deus, o reino de Deus é deles, não como presente, mas como objetivo, como conquista permanente. Por isso é bom lembrar que na língua hebraica a palavra bem-aventurados também tem correspondência com uma palavra que significa fiquem de pé, caminhem, andem. Não é alguém que fica sentado feliz de ser bem-aventurado, não, é alguém que assume o compromisso de servir o reino. É vosso o reino porque vocês de pé estão caminhando e por isso vocês são bem-aventurados. E nisso Jesus lembra muito bem tudo aquilo que aprendeu com a mãe dele. Aquela pobre mulher de Nazaré que cantou claramente quem é o nosso Deus, que está do lado do humilhado, do lado de quem tem fome, e no mesmo tempo derruba os poderosos, manda embora os ricos de mãos vazias. Bem-aventurados, porque você está do lado do pobre, do humilhado, de quem chora, de quem tem fome. E não do lado de quem é rico, de quem está farto de tanto comer, de tanto ganhar, de que se acha feliz. Agora, aqui vem o ponto central do texto de Lucas, porque nos falou de discípulos, nos falou de apóstolos, de enviados, de bem-aventurados, e agora nos fala de profetas. E nos ajuda a entender aquele que vai ser o permanente problemas dentro das nossas igrejas. Quem é verdadeiramente profeta? Quem é um falso profeta? Que usa e abusa do nome de Deus, mas é falso profeta. E o sinal é que se é aplaudido, se tem muito ibope, é porque é falso. Se é desprezado, se é humilhado, se é perseguido, então é sinal que é um profeta verdadeiro. A história toda, o que fizeram os nossos pais de Jesus, nos ajuda a entender isso. Fala-se muito de Deus, fala-se muito de teologia da prosperidade, aquilo que antigamente era chamada teologia da retribuição. Hoje se fala de teologia do domínio. Se enche a boca, os poderosos enchem a boca de Deus para manter o poder, para marginalizar, para discriminar, para afastar, para desprezar, para perseguir, para explorar, e são aplaudidos. Os meios de comunicação divulgam falsos profetas. Bem-aventurados vós. Estamos nestes dias, nesta semana, celebramos a memória 20 anos do martírio de Dorothy Stang. Uma mulher de 70 e poucos anos, profetiza de verdade, porque esteve sempre do lado do pobre, do faminto, de quem chora. E nunca do lado do rico, dos fartos, dos poderosos, dos que se acham felizes. E por isso foi duramente perseguida.
Porque o profeta não é aquele que fala de Deus, não é o catequista, não é quem faz sermão na igreja. O profeta é quem está do lado do reino, e o reino está os pobres, nos que choram, nos que têm fome. E por isso você vai ser perseguido, ainda hoje. Ainda hoje não se suporta a ideia que Deus esteja chamando de bem-aventurado o pobre. Não, bem-aventurado é quem anda na lei de Deus, quem confia no Senhor e que por isso terá muitas recompensas. Não. 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 Faz um mês, sexta-feira, celebramos o mês do falecimento de Caris, a nossa filha. E como nos faz bem ouvir bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas como é verdade. Quanto choramos. Mas quanta consolação. Não tira a dor, não tira a fadiga, não tira as dúvidas, mas é bonito saber que nós estamos sendo consolados por muita gente, por muitas irmãs, por muitos irmãos. Saber que muitas mãos nos sustentam, nos abraçam, nos empurram, nos ajudam a caminhar. O nosso obrigado, a nossa gratidão é na certeza que a palavra de Jesus, bem-aventurados os que choram, vós que chorais, porque sereis consolados. Vocês se tornaram uma realidade. Gratidão.